E a gente começa agora mais um programa Ponto de Encontro. Hoje a gente vai falar sobre o filme Rogue One, uma história Star Wars, que se situa justamente entre o episódio 3 e o episódio 4, ou seja, faz essa ligação entre as duas trilogias do George Lucas, né, que hoje em dia já não tem mais nenhum envolvimento com a saga, né. Começando aí por alguns pontos que se destacam no filme, é o fato de se tratar de um novo gênero para a Guerra nas Estrelas, né, que sempre foi considerado aí essa ópera espacial, e esse Rogue One é descaradamente um filme de guerra, né, ele tem essa pretensão, né. A gente pode começar a ver alguns pontos positivos a partir dessa visão de filme de guerra? Eu acho que ao contrário do que fez o Despertar da Força, ele pelo menos tem a qualidade de tentar alguma coisa nova. Eu concordo que é diferente do que vem sendo feito em Star Wars, e eu acho que é um bom caminho, assim. Pegaram o que era mais famoso no Guerra das Estrelas, que o pessoal mais gostava, que eram as batalhinhas de guerra, e fizeram um filme sobre isso. Eu acho uma boa ideia. Essa visão de guerra, até segundo foi falado durante ainda a produção, que o filme se inspiraria em filmes de guerra, como O Resgate do Soldado Ryan, assim, filmes que tem uma violência de guerra mais explícita, assim, né, um ardor, um fervor das cenas de guerra, e a gente tem realmente, talvez ali a batalha final lá com os AT-AT lá, né, são justamente aí os grandes momentos do filme, né, que por sua vez também peca um pouco na elaboração dos personagens, né, padecendo daí do mesmo mal do episódio 7, né, que já tinha esses dilemas em colocar novos atores ali para fazer revigorar essa saga ali, não focando só no Harrison Ford, na Carrie Fisher e no Mark Hamill, e traz também, assim, também um pouco na contramão disso que eu tô falando, o Darth Vader, né, em poucas cenas, mas super bacana para a história ali, fazendo talvez realmente ele ser o elo de ligação entre esses filmes das duas trilogias, né. Eu acho que aquele que o Darth Vader do Rogue One é o que o Darth Vader nasceu para ser, assim, meio um chefão de fase, assim, né? Então, um cara que é, de certa forma, parte daquele exército, né? Tu tem desde os branquinhos, daí tem lá essas tropas novas meio de elite que aparecem nesse filme, com uniforme preto e tal, até chegar no mais de todos, que é o Darth Vader. Então, eu acho que meio que chegaram no que o Darth Vader deveria ser, assim. Porque um dos problemas das duas trilogias, mas bem mais da mais recente, é justamente isso de se levar um pouco a sério demais os personagens, assim, querer explicar muito, querer aprofundar muito personagens que na verdade não tem tanto assim para oferecer nesse sentido. Então eu acho que talvez puxe um pouco para o que é guardado as devidas proporções, que é infinitamente um filme melhor, pelo menos no meu modo de ver, que é um Tropas Estelares, assim. É um filme que tem filme, só que tu acaba sendo um filme de guerra, e mais do que isso, um filme de batalha, assim, né, de luta mesmo. Nesse sentido, mais do que muitos filmes de guerra que a gente está acostumado, né, e um pouco na linha do que tentou pelo menos fazer o Resgate do Soldado Ryan, com aquela primeira cena. O desembarque da Normandia lá. Que é a coisa da batalha mesmo. O casal principal, né, também eu acho que padece um pouco do que eu chamaria de empatia, né? A gente não sente ali por eles uma ligação muito, muito forte, talvez até pelo fato de não ter um clima romântico entre eles, né? Isso fica muito, se existe, fica muito ali por cima. Mas na verdade, assim, mesmo que essa Jyn Erso seja a filha do futuro criador da Estrela da Morte, a gente não tem uma relação com a história dela de fato, assim, né? A história dela não importa, como no passado importou a história do Luke ser um fazendeiro e se tornar um Jedi, ou a história do Han Solo de ser um mercenário que vira um cara bacana com o passar da história, né? E ali a gente, tanto ela quanto ele, quanto até os demais membros da equipe do Esquadrão Rogue One, não tem justamente essa construção aí muito, muito a fundo. Até o personagem ali, o Saul Guerreiro ali, o personagem feito pelo Forrest Whitaker, esse personagem também ele
tem um clima de ser o grande guerreiro místico ali, o Che Guevara da galáxia, e não se tem nada a respeito dele, assim, nem se tem uma cena digna pra ele no filme, assim, ele não participa de nada, de nenhuma batalha, né, e ele é o maior rebelde ele é o rebelde dos rebeldes, né, e a gente não tem uma grande cena dele, assim, eu acho que esses pequenos detalhes, assim, na construção dos personagens, realmente prejudica muito a gente gostar integralmente do Rogue One por esse outro lado que não o de um filme de guerra e um filme de batalha, né? Talvez porque o papel dele seria alguma coisa meio do que faz o Darth Vader, assim, só que do lado dos rebeldes. Né? E realmente falta isso, tu não entende por que tem tudo... Por que se falava tudo aquilo dele, por que se achava tudo aquilo dele, não... Fica meio assim, né? Então não parece, sei lá, grande coisa. Mas o que talvez aí já seja um pouco o efeito das trilogias originais, ou do tamanho que tem Guerra nas Estrelas, e tentando aprofundar em coisas que não precisa, assim. Eu acho que que eu vejo a grande qualidade desse filme, apesar de ter gostado mais ou menos, mas a grande qualidade é justamente isso, de ser um filme que vai lá e faz as coisas e toca o filme sem grandes arrastos, assim, né? Que é uma coisa que a trilogia original tem um pouco já, mas que vai se aprofundar muito nos filmes seguintes, né? Que eu acho que é o que segura o Guerra nas Estrelas. Então, talvez eles foram um pouco nessa direção, mas não conseguiram ir até o fim de fazer um filme um pouco por causa disso, por ser um Guerra nas Estrelas, né? Que apesar de tudo traz em si tudo aquilo que já foi. Um outro viés que foi abordado também no Rogue One, que é bem diferente dos filmes que compõem os episódios, né, da saga Star Wars, é o lado dos rebeldes ser mostrado ali de uma forma mais cru, né? A gente vê até que eles, de fato, eles têm que fazer o que é necessário, talvez até o que seja moralmente pouco aceitável, mas eles têm que fazer porque, afinal, a galáxia está dominada por um império. Então, assim, tempos extremos requerem medidas extremas. E a gente vê esse viés mesmo. Talvez os rebeldes foram sempre muito mostrados como os grandes heróis, né? Tanto nos 3 episódios da trilogia clássica. E a gente vê ali que não era bem assim, né? Assim, pelo menos nessa visão do Rogue One. E uma coisa interessante, assim, né? Porque o cara, como tu falou, ele aborda uma saga com peso de Star Wars, assim, que é basicamente a maior saga da história do cinema, né? Talvez o principal produto do cinema no século XX e também no XXI, né? Seja o principal produto do cinema, e ele vai lá e diz assim, tudo que vocês achavam de era paz e amor não era bem assim, a coisa era mais... Os problemas eram muito mais críticos, né? E talvez nesse sentido até encaixe essa visão aí que o filme mostra do Darth Vader, de ele realmente parecer um mercenário a serviço do governo, assim, né? Ele parece nesse filme o que o Boba Fett aparece sendo no retorno no Império Contra-Ataca, assim, né? Um mercenário que vai lá para resolver as coisas que alguém não consegue resolver, assim. Então, o Darth Vader, ele cumpre esse papel aí de ligação, como já tinha falado antes, e também de realmente ficar livre dessa história de pai e filho, né, que sempre teve a ver com a saga, mas ele cumpre ali uma função, vamos dizer assim, ligeiramente complicada, porque ele meio que também não se encaixa com esses outros filmes, né, assim, tipo, tu pensar que só existe Rogue One porque existe os outros filmes, né? Que o Rogue One é uma explicação para o que acontece entre o 3 e o 4. Então, tu vendo aquele filme isoladamente, o Darth Vader não é a grande figura que se construiu, principalmente na trilogia clássica, né? Ele é realmente ele é um personagem bacana, mas ele é um personagem aleatório. Assim, ele tá ali como não tá, assim, podia ser um outro Jedi do mal lá, podia ser um Sith, como no episódio 1 foi o Darth Maul lá, simplesmente um soldado a serviço do mal que ia passar batido também. Não é esse Darth Vader mítico que se falou, né? Sempre se falou. Isso eu acho que resolve até, na verdade,
vai no caminho de resolver alguns dos problemas que eu vejo em Guerra nas Estrelas, porque tem aquela coisa até que se diz, né, que na verdade é os problemas de uma família só atrapalhando a galáxia inteira. E não é bem assim. Ele mostra, por exemplo, que também os rebeldes não são tão dependentes dos Jedi quanto se mostrava nos filmes, né? É um movimento gigantesco, com um monte de gente, um monte de facção, gente disputando o poder interno, divergência entre eles, até gente indo por outros caminhos, né? Então são traições internas, como o cara que tem que matar lá o pai da Jyn Erso e acaba não matando, né? Tem esses problemas. Tudo é maior que os Skywalker, né? E isso é uma boa coisa, né? Porque realmente é um pouco forçado tu achar que a história da galáxia vai estar tão ligada assim ao cara lá, ao pai, o filho e aquele pessoalzinho ali, né? Então eu acho que vai num bom caminho, assim. O que me incomoda um pouco na verdade, no filme, duas coisas. Uma é que a atriz principal é muito parecida com a do Despertar da Força, eu não consigo saber quem é quem. E a outra é que é meio forçado nessa tentativa de explicar, assim. Dava para fazer esse filme 1 milhão de outras coisas, 1 milhão de outros momentos, né, da história do Star Wars. Podia ser muito mais solto nesse sentido. Vão tentar explicar aquilo que era das grandes forçações de barra da primeira trilogia, né? Que é o cara conseguir destruir a Estrela da Morte com um tiro lá e tal. Tem um lugar que tu vai lá, tira e explode a Estrela da Morte. Então não teria por que usar isso, assim. Eu acho meio forçado, meio tentando consertar uma coisa que na verdade não está quebrada. Uma coisa que se falou aí, se comentou bastante, é que contar esses episódios é estragar um pouco daquilo que se esconde dos filmes, assim, né? Até a gente costuma falar que o clássico, né, as obras clássicas, assim, que se tornam clássicas na cultura, elas são clássicas justamente pelo não dito, né? Assim, tipo, se a gente for pegar grandes histórias de Shakespeare, Hamlet, a gente não precisa descobrir tudo que aconteceu até ali. A gente, a partir de quando ela inicia, a gente imagina tudo que vem antes dela. E fazendo filmes como Rogue One, e como já está em pré-produção aí a história do Han Solo, que deve mostrar como ele conheceu o Chewbacca e o Lando Calrissian, isso vai meio que estragar um pouco dessa imaginação que a gente tinha, né? Assim, e daí fica a pergunta, assim, claro que financeiramente vale a pena, lógico, mas será que vale a pena estragar essa imagem que a gente tem desses filmes, por serem justamente obras tão clássicas assim no cinema? Será que não é mais interessante? Porque a galáxia de Star Wars tem, sei lá, só o Yoda tem 800 anos, né? Então, assim, tinha muita história para contar que não precisavam ser essas histórias relacionadas aos personagens dos filmes clássicos. E a gente vê, esse filme é uma referência de easter egg o tempo inteiro, assim, né? Tem o R2-D2, C3PO, aparece o Bail Organa, né, que é o pai da Leia, a própria Leia aparece lá numa mini cena no final, né, até o Grand Moff Tarkin lá, que é o personagem do Peter Cushing, que foi recriado digitalmente, né, porque ele já morreu acho que nos anos 90, ali, por ali. Então, assim, tem todas essas amarras para casar com a saga do Guerra nas Estrelas, mas também mostram coisas que talvez eram melhor não ter sido ditas, né? E daí, como tu abordou, poderíamos fazer um filme desse? Até poderia, mas com muito mais soltura nas amarras, né? Não precisava ficar tão preso a explicar detalhadamente os passos que levaram à destruição da Estrela da Morte e tudo mais. O que eu acho meio esquisito é que essa nova fase do Guerra nas Estrelas, ela meio que deixou de lado todo aquele universo expandido de desenho, gibi, jogo de videogame, que era considerado, vamos chamar de canônico ali, né, que fazia parte da história e tal. Então essa nova fase não tem comprometimento com essas coisas. Principalmente após a compra da Disney, né, que a Disney comprou a saga do George Lucas. Que se é para explicar, então se use isso, que tem todo um desenvolvimento da história, de quem que são os Jedi, de quem que são os Sith, por que eles estão ali, por que isso aconteceu. Então que já tinha um peso, já tinha várias coisas discutidas. Se abandonou isso e meio que está tentando construir outro agora, assim. Então eu acho que fica meio sem quer ou não quer, assim. Mas eu acho que a grande questão é essa. Não precisava contar essa história, né? Adicionou contar essa história. O filme é legal, tem as navezinhas, tem a batalhazinha lá, a nave bate na outra, tá?
Mas, para além disso, não vai muito. No fim das contas, eu acho que eu definiria o Rogue One como assim, ele é realmente muito bom nas partes que ele é bom, principalmente nas partes de batalha, e talvez seja muito ruim, muito fraco nas outras partes que tem essas miudezas de ligações com a saga e na construção dos personagens, né, que é uma coisa essencial. Até o próprio Despertar da Força mostrou como é essencial tu construir personagens, né? Ou mostrou a grande falta que é não construir bons personagens, né? E o Rogue One vai mais ou menos por aí, assim. E o que é bacana realmente é o fato de ter sido um filme com uma visão nova, né? Pra Star Wars, assim. Não como o J.J. Abrams fez, com essa nostalgia toda de referências à trilogia clássica, mas fazendo uma coisa mais leve, né, de certa forma, mas com um clima totalmente pesado, que é um clima militar, né, do filme. E nesse sentido é uma valorização do aspecto militar que eu acho que faz muito bem pra saga, assim, que é o cara matar o mocinho, matar o outro lá que deu a informação para ele não passar pra frente. E é isso, mas é uma coisa que sempre teve ali, né? Eles destroem a Estrela da Morte com o cara lá que é zelador lá, que não tinha nada a ver, que morre também. Então sempre teve ali, só que não se discutiu isso. E eu não tenho dúvida, pelo menos pra mim, é o melhor filme fora da trilogia original. Talvez porque seja o que mais chega perto de se tornar independente daquilo ali, ou de conseguir fazer o seu próprio caminho para além do que foi a trilogia original. Então é um avanço, assim, mas eu acho que também, mesmo as qualidades dele, mostra aquilo que está de errado em Guerra nas Estrelas. Rebellions are built on hope. E a gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até lá!